Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos aqui, eu quero falar sobre a questão do Greiso, né? O Greiso Góes, né? O falso profeta. Ele fez uma live hoje de manhã, né? Com o celular em pé, né? Com o celular em pé, fez uma live e ele ficou irado com o meu comentário. Eu tenho muito que revelar a partir dessa live do Greiso Góes, tá? Vamos aqui, quero mostrar aqui, pronto. O comentário que eu fiz para Greiso Góes foi isso aqui, ao vivo, né? Ele estava ao vivo. Então eu disse assim, nenhum homem de Deus, né? Porque tem um ponto preto aqui, não dá para enxergar as outras partes aqui. Nenhum homem de Deus, né? Na Bíblia foi ao inferno, né? Foi ao inferno. Aí o Greiso Góes ficou irado. Aqui não sei o que, mas meu nome não está na Bíblia, não sei o que, mas Deus revela para mim. Ele ficou todo atrapalhado e ficou indignado com o comentário que eu fiz. Aí apenas eu estou falando a verdade para o Greiso, né? E ele ficou indignado. Aí tem essa outra aqui que eu fiz, né? Olha, não acredite em ninguém que foi ao inferno, né? Também eu falei, Jesus, somente Jesus, né? Só Jesus que foi ao inferno. Inferno é abismo, né? Inferno é abismo, profundezas da terra, onde Jesus ele foi pregar no coração da terra, que depois nós vamos entrar nesse assunto aí, desses hereges que não acreditam realmente que existe inferno, esses hereges. Bom, amados irmãos, então o Greiso Góes, né? O Greiso Góes ele ficou indignado com as verdades que eu falei. Sei o que, você vai para o inferno e não sei o que, ficou indignado, né, comigo, o Greiso. Então esses falsos profetas, ele sempre vai falar a todo tempo, acredite se quiser na minha profecia, mas fala todo tempo dele. É que Deus me revelou. Acredite quem quiser. É que Deus me revelou. Deus me revelou. Acredite quem quiser. Irmãos, a todo tempo querendo o foco nele. Querendo o foco nele. O que eu quero dizer para os irmãos é que os apóstolos, né? Os apóstolos, os profetas, quando eles recebiam a visão de Jesus, a visão de Deus, eles não ficavam, acredite em mim se quiser, ficavam todo o tempo só falando de... Não, os apóstolos entregavam a visão e pronto. Mas esses profetas de hoje querem que acredite a pulso nas suas visões. Quer todo o crédito para si, né? Para si, né? Que é para ser visto, para ser visto. Bom, o Greiso Góes, ele fez uma profecia que Deus revelou para ele, que vai haver uma seca no Nordeste, que vai haver uma seca no Nordeste. O Greiso Góes, dizendo que Deus revelou para ele, que ele teve uma visão, que vai haver uma seca, né, no Nordeste. Irmão, o Greiso Góes, ele já viu essa notícia sobre a seca que está se espalhando no Brasil. E eu vou mostrar para você a partir de agora, ok? Vamos lá. Tenho muito aqui o que revelar para vocês aqui. Vou mostrar para você. Então, primeira coisa que você faz quando alguém profetiza alguma coisa, quando alguém, os falsos profetas, falsos evangelistas, quando ele profetiza alguma coisa que vai acontecer em tal cidade, em tal canto, você vai logo pesquisar o que já está sendo anunciado do que vai acontecer na Terra, né? Por esses especialistas aí e jornais. Bom, o que Greiso Góes
está falando é o que ele já viu a notícia sobre a seca no Brasil, né? Então eu fui lá no canal dele para procurar o vídeo ao vivo que ele fez e não está mais, né? Ele... Olha como ela tá, ó. Observe. Vou botar aqui. Deixa eu mostrar a Piquitita pra vocês. Olha aqui. Dá um oi, Piquitita, pro povo. Fala com o povo, Piquitita. Então, eu fui no canal do Greiso Góes, para procurar aquele vídeo que ele fez ao vivo hoje, profetizando. Só que não está aqui, não está aqui. Ó, não está aqui o vídeo que ele fez ao vivo, não está no Souza aqui, não está aqui também, e também não está aqui. O vídeo que Greiso Góes fez ao vivo, hoje de manhã, não está aqui. Ele deixou privado. Então, irmãos, são assim que os falsos profetas fazem. Eles fazem um vídeo ao vivo. Olha, Deus me revelou que vai acontecer isso em tal cidade. Daí eles privam o vídeo. E eles esperam acontecer. Por quê? Porque eles já viram a notícia. Então, vamos acompanhar aqui. Escuta bem aqui, ó. Olha só aí, ó. A seca no norte do Brasil pode ser ainda mais severa do que a do ano passado. Em algumas cidades da região... Ok? Então, o Greiso Góes, os falsos profetas, ele já vê a notícia da seca que vai acontecer no Nordeste, em tal país, em tal canto. Aí eles vão dizer que Deus revelou para eles que vai acontecer uma seca, mentindo para as pessoas. Então esse vídeo aqui ele foi publicado, essa notícia foi de 27 de junho, né? 27 de junho de 2024. Vamos lá, olha só. Região, o acesso à água potável já está comprometido. Os efeitos dessa estiagem podem ser sentidos em todo o país. O retrato da seca que a região norte enfrenta já pode ser visto na capital de Rondônia. Só neste mês, o nível do Rio Madeira caiu de 8 para 4 metros. Com essa intensidade que essas águas estão baixando, logo nós teremos aí, né, um decreto de situação de emergência, especialmente quanto às navegações, pode ficar comprometida. O sistema de proteção da Amazônia prevê uma seca mais severa esse ano do que em 2023. 5 comunidades ribeirinhas próximas à capital já enfrentam dificuldade de acesso à água potável. Uma das alternativas encontradas pelo município é a escavação de poços artesianos. Após serem construídos, os sistemas terão captação, armazenamento e abastecimento de água. Esse rio não seque muito, né? Que nem estão falando aí, o peixe, né? Ok. Então, os falsos profetas, ele vê essas notícias, né? Realmente de secas que vai acontecer lá para frente em tal Nordeste. Tá entendendo, Abadimão? Como esses falsos profetas são sabidos? Olha aqui, ó. Vamos acompanhar essa outra aqui. Elon Musk, dono do Sábado 31 de agosto. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Operadoras iniciaram a suspensão da plataforma X, antigo Twitter, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas durante o dia, muitos usuários ainda conseguiram acessar as contas. Brasil registra a maior seca da história recente. Levantamento do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais mostra que a estiagem afeta de forma inédita todo o país. Empresa de tecnologia Meta, dona... Pronto, aqui você já está vendo a notícia de secas que atinge, né, vários países. Então esse vídeo aqui, ele é de 31 de agosto, tá? 31 de agosto. Então o Greiso Góes, ele já viu essa notícia sobre seca que vai acontecer no Nordeste e em alguns países, como na China. Na China também está havendo essa seca. Tá vendo, irmão, como esses falsos profetas, eles trabalham? Ok?
Então, eles fazem um vídeo, olha, Deus me revelou, me deu a visão que vai acontecer isso em tal cidade. Mas ele está revelando algo que os jornais, que alguns especialistas já estão anunciando do que vai acontecer em tal cidade. A ciência alerta sobre terremoto que vai acontecer em tal cidade, sobre enchente que vai acontecer em tal cidade. O Grayson Góes disse que profetizou sobre questão lá sobre lá, né, lá daquele país que eu esqueci o nome, que aconteceu aquela enchente terrível naquela cidade. Aí o Grayson Góes disse que a profecia dele se cumpriu. Na verdade é mentira. Deus não revelou nada para o Grayson, nada. Então essa notícia que vai acontecer uma enchente em tal cidade, então a ciência, os especialistas, eles alertam as pessoas daquela cidade que vai haver, né, perigo. Então os falsos profetas, ele vê a notícia. Ok, amador? Por exemplo, o Francisco evangelista, ele disse que teve uma visão de Deus, que vai acontecer isso, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar, né? E já estava sendo anunciado do que iria acontecer naquela cidade, naquele país. Já estava sendo anunciado. Então, Francisco evangelista, ele vê o que já está para acontecer em tal cidade. Então, é assim que os falsos profetas, eles trabalham para mentir para vocês que teve uma visão de Deus. Então, primeira coisa que vocês devem fazer, quando você vê um falso profeta dizendo, Deus me revelou, Deus me revelou que vai acontecer terremoto em tal cidade, tal país. Você tem que ir pesquisar já o que já foi anunciado, o que Grayson ou que os falsos profetas estão anunciando. Então, você vai logo pesquisar e você vai ver já as notícias de terremoto que vai acontecer, em tal país ou em tal cidade. De seca que vai acontecer em tal país ou em tal cidade. De enchente que vai acontecer em tal país ou em tal cidade. Todas essas notícias você acompanha nos jornais e no YouTube aí. Então os falsos profetas, eles vivem disso, de estar vendo as notícias do que vai acontecer dos homens e diz que foi Deus que revelou, ok? Então é assim que eles trabalham. Aí eles gravam vídeo ao vivo, eles deixam privado, aí quando acontece, aí eles botam o vídeo. Eu não avisei a minha profecia que iria acontecer. Eu fiz o vídeo profetizando e aconteceu. É assim que eles trabalham. Então, o Grayson Góes, ele fez o vídeo ao vivo e não está no canal dele, Talvez apareça depois, né? Talvez apareça depois, que eu preciso daquele vídeo ali para mostrar algumas coisas para vocês, né? Vamos ver se ele vai botar lá, porque não está lá o vídeo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que os falsos profetas, eles trabalham dessa forma. Eles lançam a profecia, deixam o vídeo privado para ver se vai acontecer. E se acontecer, aí é onde ele bota o vídeo. Eu não avisei, eu não falei, a minha profecia se cumpriu. Está entendendo, amado irmão? Então é isso. Então, como a Bíblia diz, mesmo que a profecia, mesmo que o milagre aconteça, ou profecia de um falso profeta, mesmo que aconteça, do jeitinho que ele falou, não te afie a esse falso profeta. Porque, irmãos, eu vou falar para você, o falso profeta é Ezequiel Gomes, né? Se eu não me engano, Ezequiel, né? Aquele falso profeta que fazia mágica dentro da igreja, fazendo mágica, enganando o povo. E eu até já mostrei um vídeo sobre esse pastor Ezequiel.
detalhe por detalhe, ele fazendo a mágica, enganando o povo dentro da igreja. Então esse Ezequiel, ele revelou, fez a profecia, que a tal cantora, que o avião ia cair, ele até falou da cor do avião, falou até da cor da roupa dessa cantora. E aí? Só que realmente aconteceu do jeitinho que ele falou. Aconteceu certinho do que esse falso profeta falou. E aí, como é que fica? Foi Deus que revelou realmente para esse falso profeta? Será que você vai se afiar a acreditar nesse falso profeta? Irmão, preste atenção. As pessoas que fazem pacto com o Satanás, vendem a sua alma. Quando eles fazem o pacto com o diabo, ele está entregando a sua alma eternamente para o diabo. Então escute, como certos cantores gospels, alguns deles fazem pacto para o sucesso do dinheiro, da ganância, ok? Então o que acontece? As suas almas, ela já está entregue eternamente para Satanás. A pessoa vendeu, fez o pacto com o diabo. Então, quando o diabo ele vem buscar essa pessoa, com certeza o diabo ele vai revelar para o falso profeta. Olha, diga assim, assim, assim. Ok? Então o diabo que vem pegar a alma dele, aquela que fez o pacto, então o diabo vai revelar para o seu falso profeta. Diga que vai acontecer assim, assim, assim. Ok? Então, primeiramente, o falso profeta, ele sabia da cor do avião que a cantora, ela anda. Né? Fica de olho nas roupas que as cantoras vestem. Esses falsos profetas, eles ficam sempre analisando as pessoas para depois dizer que Deus revelou, que não sei o quê. Então eles começam a chutar. São chamados de profetas adivinhos. Adivinhos. Ok? Então não se admire de um falso profeta falar uma profecia e realmente essa profecia se cumprir. Não se admire. Porque o diabo, quando vem pegar a sua alma, ele vai falar para o seu discípulo. Olha, diga que vai acontecer assim, assim, assim. Ok, meu irmão? Ok? Então, o Ezequiel Gomes, se eu não me engano, ele fazia mágica, enganando as pessoas dentro da igreja. E hoje os falsos profetas querem enganar as pessoas com tanta visão e revelação que eu nunca vi na vida. Eu quero dizer para os irmãos, como sempre eu digo, tá? Como sempre eu digo, eu acredito em visão, que Deus dá visão para a pessoa, dá profecia para a pessoa. Profecia de quê? De fim dos tempos, não. Todas as profecias sobre o que vai acontecer a este mundo já está na Bíblia. Não vai existir outras profecias, outros ensinamentos do que já está escrito sobre as profecias, já está na Bíblia. Agora, em questão de visão, de profecia que Deus dá para a pessoa, para outra pessoa, eu acredito, né? Eu acredito. Mas em questão de fim dos tempos, sobre tudo que está na Bíblia, sobre leis, sobre sábado, sobre a vinda de Cristo, já está na Bíblia. Ninguém venha falar, Deus me revelou. Deus me revelou que a sua vinda vai ser assim. Não, ninguém venha repetir de novo o que já está na Bíblia. Porque são falsos profetas, pessoas perturbadas pelos sonhos, pelas visões, perturbadas pelos sonhos. Então, no Velho Testamento, haviam grupos de profetas, falsos profetas, que só viviam, irmãos, só falando de visão, falando de sonho para as pessoas. Havia um grupo de profetas no Velho Testamento que eram acostumados a ficar falando só de sonho
para aquelas pessoas. E Deus alertou ao seu povo sobre esses falsos profetas, como eu já tenho mostrado vídeos aqui, sobre o tema como conhecer os falsos profetas. Mas os maiores enganadores que vão enganar os próprios escolhidos, as pessoas, não é simplesmente esses falsos profetas aí que mostra de cara para a gente, que mostra de cara. Não são exatamente eles, amado irmão. A enganação ao próprio escolhido é de uma forma que eu vou mostrar para você depois. Então não são esses falsos profetas aí, que a gente vê de cara que são falsos profetas, que vai realmente enganar as pessoas, os próprios escolhidos de Deus. Eu vou revelar para você quem são os que vão realmente enganar os próprios escolhidos de Deus e as pessoas, que vou revelar para você depois, tá certo? Então, para conhecer um falso profeta, não é só apenas porque ele profetiza e não se cumpre. Tem vários exemplos de você conhecer um falso profeta, falsos pastores, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos bispos, falsos presbíteros, né? E assim vai, falsos ombreiros, e assim vai. Tem vários exemplos de mostrar como você conhecer realmente os que não são de Deus, tá certo? E isso é a Bíblia que vai ensinar para vocês, ok? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Então, é isso que vocês têm que entender, ok? Então, ele já vê as notícias dos especialistas, cientistas. Então, aí é onde eles vão dizer que Deus revelou que vai acontecer no país. Porque esses falsos profetas e evangelistas, eles já viram, né? Porque aquela profecia que o Francisco Evangelista, ele falou que vai acontecer um terremoto, né? Se eu não me engano, um terremoto em tal não sei o quê. Aí eu fui pesquisar e já estava sendo anunciado o terremoto que iria acontecer em tal cidade que o Francisco Evangelista falou. Enquanto Francisco Evangelista, ele falava, olha, vai acontecer. Na verdade, já estava acontecendo em alguns países terremotos, tipo terremoto, enchente, ok? Amado irmão, então é isso aí, tá certo? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e que Deus tenha misericórdia do Gleison Góes, né? Que Deus tenha misericórdia do Gleison Góes, liberte ele, né? É todo perturbado, ninguém pode fazer uma pergunta que ele já vai logo dizendo que você vai para o inferno, não sei o que. Ele ficou nervoso quando eu comentei ali, né, falando a grande verdade. Ficou nervoso. E me bronqueou na hora, seu filho de Satanás, cuidado, senão você vai para o inferno. Irmão, né? É pena que ele privou, né? Ele privou o vídeo. A não ser que apareça depois, né? Mas é isso aí. Então fique esperto. Não acredite nessas revelações, profecias que são direto. Toda hora Deus me falou. Deus me revelou. Eu recebi. Assim diz o Senhor, irmão. A Bíblia diz que tudo que é demais é para nós suspeitar. Tudo que é demais é para nós suspeitar. Eu nunca vi tantas profecias e revelações e sonhos dessas pessoas não, irmão. Na plataforma. É toda hora. É toda hora. E por causa dessas pessoas, que fica toda hora, Deus me revelou, eu tive uma visão, eu tive um sonho, as pessoas não acreditam mais. Não acreditam mais. Estão se tornando incrédulos. Não acreditam mais que Deus dá revelação, que Deus dá profecias. As pessoas não acreditam mais por causa dessas pessoas, desses falsos profetas que toda hora têm visão.
24 horas tendo visão e sonho. Como aquela Viviane Araújo, né? Viviane Araújo, do canal que ela botou, canal de visão, não sei o quê. Toda hora é uma visão, né? A Viviane Araújo, toda hora é visão para lá, visão para cá, Deus me revelou. Irmão, misericórdia. Então o que eu falo para vocês é o seguinte, a Bíblia nos alerta, tudo que é demais, nós temos que suspeitar. Então Deus não revela para ninguém, irmãos, toda hora não, toda semana, quase todo dia revelando, não, ok? Não, de maneira nenhuma, tá certo? São melhores que os apóstolos, Essas pessoas são melhores que os apóstolos, São melhores que os apóstolos, os profetas do passado, né? Nem os próprios apóstolos, discípulos, profetas, tanto do Velho Testamento como do Novo, não tiveram tantas revelações direto assim, toda hora, toda semana, todo mês, toda hora visão, profecia, não. Eles nunca tiveram esse tipo de revelação toda hora, tá certo? O apóstolo Paulo não recebia revelação toda hora, todo dia. Não, ele não recebia toda hora. O próprio Jesus não se revelava para todos os apóstolos e discípulos, dando visão. Você veja que Paulo, ele recebia a visão do Senhor, do próprio Jesus, as profecias. O apóstolo Paulo, ele recebia direto do próprio Jesus as visões. Jesus dava visões para Paulo e Paulo escrevia, deixava anotado para passar para a igreja. Então, Jesus não aparecia direto para os discípulos apóstolos, não. Você veja que Jesus apareceu depois para Pedro, dando aquela visão sobre o lençol. Então, não era para toda hora que Jesus aparecia para os seus discípulos, não. Então, Jesus primeiro apareceu ali para Paulo, né? Para Paulo. Depois apareceu mais, né, para Paulo, dando visões para Paulo. E Pedro foi depois que Jesus se apareceu para Pedro em visão, dando ali uma visão para Pedro sobre o lençol. Então Jesus não aparecia toda hora para ninguém, não. Não dava revelação toda hora para ninguém, não. Tá certo? Então esses falsos profetas, falsas profetisas, essas pastoras que vivem dizendo que foi para o inferno, que foi para o céu, eles querem ser vistos, estão querendo viver, né, nas custas das pessoas. Dinheiro, tá certo? Dinheiro. Querem viver nas custas das pessoas e fica mentindo que foi para o inferno, foi não sei o que. Não. Nenhum dos apóstolos, discípulos, nenhum dos profetas do Velho Testamento e nem do Novo, nenhum deles Deus levou para o inferno. Deus levou em visão para o inferno? Não. O único que tinha que ir no inferno, no abismo, no coração da terra, na profundeza da terra, no inferno, somente Jesus que foi, somente ele que podia ir. E mais ninguém foi. Certo? Somente Jesus que foi e mais ninguém foi. Desde o Velho Testamento e o Novo, mais ninguém foi levado para o inferno, nem em visão. E, bom, deixa eu parar por aqui, ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.